Quando a pandemia do novo coronavírus ganhou força, Israel se isolou em casa com a família, na zona leste de São Paulo. Dias depois, começou a se sentir mal. E o que você sentia exatamente? Muita dor no corpo e dor de cabeça. Eu já não estava aguentando nem levantar da cama. Foi onde já estava sentindo falta de ar já. E aí meus filhos me levaram na UPA, que chegou lá, já foi direto para a UTI já. Os exames confirmaram. Israel estava com a Covid. Israel, quantos anos você tem? Eu tenho 50 anos. Você sempre teve essa tendência de ganhar peso fácil? Sim. Desde quando? Desde criança, na adolescência? Desde criança eu sempre fui gordinho. Israel pesa 110 quilos, tem 1,70 m de altura. Com esses dados, calculamos o IMC, o Índice de Massa Corpórea. A conta é simples, é o peso dividido pela altura vezes a altura. No site do Fantástico tem uma calculadora para você saber o seu IMC. Se o resultado for menor que 18,5, você está abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,9, peso normal. De 25 a 29,9, excesso de peso. E acima de 30, obesidade. O IMC do Israel é de 38. A obesidade é um problema crônico que aumenta o risco de ter complicações, pressão alta, diabetes e doenças cardiovasculares. No Brasil, 57% dos adultos estão acima do peso ideal. 20% dos brasileiros são obesos. Existe uma epidemia de obesidade no Brasil. Isso tem influência na epidemia de coronavírus? Infelizmente tem, Drauzio. A gente percebeu que, quando conseguiu olhar com um pouco mais de detalhe aquelas pessoas mais jovens, havia claramente uma relação entre aquelas pessoas que eram obesas com o desenvolvimento de doença grave. Pelos dados do Ministério da Saúde, a mortalidade dos jovens obesos é mais alta do que a dos idosos obesos com Covid. Entre aqueles com menos de 60 anos, 57%. Entre aqueles com mais de 60, 43%. Os quadros mais graves em pessoas mais jovens, em geral, são de pessoas que têm uma obesidade marcante. Embora muitas vezes a gente leia no jornal que ele não tinha nenhuma doença crônica, ele não tinha diabetes ou problema de coração, mas ele tinha obesidade. Israel ficou 6 dias numa unidade de terapia intensiva. Eles mediram a tua oxigenação no dedo? A saturação estava 72. Em condições normais, o nível de oxigênio deve ser de 95% ou mais. Você começa a pensar um monte de coisa, se desespera. Eu cheguei a ligar para meus filhos, me despedir, que para mim era o fim. A relação entre a obesidade e o agravamento dos pacientes começou a chamar a atenção a partir da explosão de casos nos Estados Unidos. A gente sabe que 42% da população americana já é considerada obesa. Porcentagem bem mais alta do que em outros países duramente afetados pela epidemia. Na China, 14% dos adultos são obesos. Na Itália, 20%. Neste hospital em Nova York, um estudo preliminar identificou que os obesos com menos de 60 anos tinham 2 vezes mais chances de parar na UTI. Nós concluímos que a obesidade é o segundo principal fator de risco para a Covid, atrás apenas da idade. A obesidade ocorre quando existe um excesso de gordura armazenada nas células adiposas. Elas crescem muito e dão origem a um processo inflamatório crônico que pode prejudicar as defesas do organismo. E aí, as substâncias que deveriam combater o vírus, elas não agiriam de forma adequada. Pesquisadores irlandeses oferecem mais uma explicação. As células gordurosas têm uma tendência a capturar o vírus da Covid e mantê-lo preso ali por um tempo maior até liberá-lo na corrente sanguínea. Esse processo prolonga o tempo da infecção. Quem é obeso também tem outras dificuldades. Quando você coloca uma pessoa obesa numa cama, ela é colocada de barriga para cima.
O peso do abdômen, o peso das vísceras abdominais mais o tecido gorduroso, comprime e empurram o diafragma, fazendo com que o pulmão diminua de tamanho. E isso vai dificultar a entrada de ar. O Richard, filho do Israel, também pegou o vírus. Você tem o mesmo problema de obesidade que o seu pai, não? Eu tenho 1,85 m e peso uns 120 quilos. Ou seja, IMC 35. Richard tem 23 anos e nenhum outro fator de risco além da obesidade. Foi internado no mesmo hospital em que o pai estava. E quando você chegou e encontrou seu pai lá, o que você pensou? Ele estava já meio abatido, meio triste já. Aí quando eu olhei para ele, eu pedi para o enfermeiro que estava me levando de cadeira tirar da frente dele, para meu pai não ficar me vendo. Hoje os dois estão bem recuperados. Quando eu cheguei em casa, que estava todo mundo esperando, nossa, foi uma felicidade só de todo mundo. Obesidade é um fator de risco para a Covid. Cuide-se. Uma pessoa que está com excesso de peso dificilmente vai conseguir perder muito peso nessa fase em que está todo mundo parado em casa. Que conselhos você daria para essas pessoas? É uma época de reforçar as medidas de prevenção nessas pessoas com obesidade. Elas devem tomar muito cuidado, devem usar máscara, devem fazer uma higiene das mãos frequente, devem evitar as aglomerações. O Marcio Atala, que é professor de educação física, tem mais conselhos. Nesse momento em que a gente fica confinado, com menos possibilidades de movimento, a atividade física ela não deve ser deixada de lado. Então, a primeira recomendação é não passar muito tempo sentado. Então, a cada hora que você está sentado, 10% desse tempo você fica em pé. Então, por exemplo, a cada 1 hora, 6 minutos em pé. E ao longo do dia, evitar ficar 8 horas na posição sentada. E se você decidir fazer alguma atividade programada por 30 minutos, 40 minutos, que vai trazer muito benefício para a sua saúde, é importante que você comece com exercícios simples. Tenha rotina, invista no seu sono e mantenha o seu dia com movimento. Agora, o Israel pretende cuidar melhor da saúde, em casa e ativo.